Olá, nós estamos aqui com mais um Mary e Você. E hoje eu tenho uma convidada especial que se chama Juliana Dias. Ela é especialista em ginecologia. Então vamos lá, Juliana, muito prazer em recebê-la aqui conosco no Mary e Você. A Juliana, ela é ginecologista formada pela PUC e pelo Hospital Nossa Senhora das Graças. Bem, nós mulheres somos bem complicadinhas. Eu acredito que não somente na mente, né, nós somos complexas, mas no nosso corpo. E você foi formada exatamente na nossa formação do nosso corpo. Eu gostaria que a gente conversasse, e tenho aqui algumas perguntinhas, para a gente poder ilustrar, vamos dizer assim, abrir a mente das pessoas sobre o nosso organismo. Uhum. Então, posso fazer as perguntas? Pode. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? De poder falar da saúde da mulher, né? Que é uma coisa muito importante. Trazer saúde para as pessoas, né? Trazer informação para as pessoas. E quando a pessoa tem informação, ela consegue se defender, consegue trazer, buscar fontes seguras, necessárias para assim elas poderem buscar ajuda quando precisam. Sim, e esta é o mote do podcast Mary e Você, informação. A gente traz informação de diferentes tipos para que as pessoas possam entender, saber e buscar ajuda, ir em frente com as suas vidas. E eu gostaria de perguntar para você o seguinte. Espera aí que eu vou achar aqui a pergunta primeiro. Qual o método contraceptivo mais adequado para o perfil da mulher? Né? Então, assim, não tem um método contraceptivo mais ideal. Tá? Existem vários tipos de métodos contraceptivos. Um método que deu certo para sua amiga não significa que vai dar certo para você. Então, o ideal é que você passe por uma consulta médica, uma consulta ginecológica, que assim a gente consegue saber o que você está procurando naquele método. Ai, doutora, eu quero engravidar daqui a 1 ano. Então, por exemplo, não vale a pena a gente investir em um método de longa duração. Por exemplo, os DIUs, o Implanon, o Implanon, por exemplo, dura 3 anos. É um dispositivo que a gente coloca debaixo no braço, né? E fica ali 3 anos. Os DIUs têm a partir de 5 anos até 10 anos. Então, é uma questão de planejamento, né? Ela tem que ver o que ela pensa no futuro, né? Precisa naquele momento, né? Então, assim, eu quero controlar o meu ciclo. Então uma pílula pode ser mais adequado para ela. Paciente, por exemplo, que tem pressão alta. Tem certos tipos de métodos contraceptivos que não podem ser usados. Né? Olha, isso é bom dizer, né? Isso. Paciente, por exemplo, com MC mais elevado, mais gordinha, também tem certos métodos que são mais indicados para ela. Paciente que passou por uma cirurgia bariátrica, comprimido via oral, não é indicado para ela. Precisa passar por uma consulta para a gente definir qual método que melhor para ela naquela situação. Não somos nós que vamos decidir o que é melhor para nós, mas o profissional, né? Que ele vai sentar e conversar e ver. Porque o que eu falo de nós não decidirmos? Porque às vezes conversa com a amiga, olha, foi tão bom para mim, Juliana, olha, te aconselho, porque funcionou para mim. Mas o organismo desta outra amiga é diferente, né? Exatamente. Tem outros agravantes, né? Exatamente. Entendi. Tem muitas pacientes que chegam já com uma... Doutora, eu quero colocar o DIU. E a gente conversando, vê que esse método não seria o ideal para ela. E uma coisa que o paciente nós mulheres, a gente tem que colocar em mente, que um método não é definitivo. Né? Então, por exemplo, se eu não me adaptei àquele tipo de pílula, não significa que nenhuma pílula anticoncepcional serve para mim. Não, porque tem diferentes tipos de pílulas, né? Então, assim, conversando com o médico, a gente vendo qual que é o melhor para você, a gente consegue realmente achar um método contraceptivo ideal para você, que não significa que é o ideal para sua irmã. Sim. Para sua irmã também? Para sua irmã. Olha, até a sua irmã. Isso. Quando devo fazer uma consulta a ginecologista? Porque tem gente que, vamos dizer aqui, tem muito tabu, tem medo, tem vergonha.
a doutora é uma mulher, mas outras nós temos profissionais homens. Né? Eu já fui a muitos ginecologistas homens. Tem gente que não vai de jeito nenhum. E aí, nem homem nem mulher. Foge também. E quando é aconselhável essa consulta? Então, tem muitas pacientes que eu recebo que elas nunca tiveram nenhuma relação sexual. E elas vão naquela coisa assim, meu Deus, ela vai me ver, vai ver a minha intimidade. A gente, profissional da saúde, a gente não tem um olhar julgador, a gente tem um olhar clínico. Para ver aquela manchinha, aquele corrimento que ela está se incomodando, o que seria... O que a gente poderia ajudar ela, né? Então, assim, a primeira consulta na minha especialidade de ginecologista, o ideal seria que aquela menina já, que começou a menstruar, após a primeira menstruação, que ela vai lá, tem contato com o ginecologista, vê que é o médico da mulher, que é o médico que todo ano a gente tem que ir lá fazer os exames, fazer o check-up, que daí o ginecologista ele consegue abranger as outras especialidades, né? Por exemplo, na minha consulta, o paciente senta lá, mas sua pressão, sua pressão tá alta, acho melhor você ir para o cardiologista, né? É uma consulta que abrange vários lados da saúde da mulher, não é somente lá no órgão genital. Exatamente, a gente vê a mulher como um todo, né? Assim como o geriatra vê pessoas de idade, a ginecologista a gente consegue ver a mulher como um todo. Então, assim, a partir da primeira menstruação na menina, é ideal já começar para ter o primeiro contato. Mulheres que desejam iniciar a vida sexual, também é interessante passar por uma consulta para a gente pedir os exames. Pacientes que querem engravidar também, e antes de engravidar, para ser uma gestação bem planejada. E durante toda a vida reprodutiva da mulher. Pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos o ideal é uma vez ao ano, né? Sim. Daí, de acordo com cada necessidade, a gente precisa encurtar esse encontro. Que até mesmo a doutora vai indicar os exames necessários, né? Para ver como está a saúde, a mamografia e outros mais, né? Exatamente. Há algo de estranho em minha secreção vaginal? Por exemplo, se a mulher que está assistindo, ela tem alguma secreção? É uma queixa muito comum, né? Secreção vaginal. Então, assim, muitos pacientes chegam lá no consultório falando assim, doutor, eu tô com uma secreção que ela nunca para. Ela me incomoda, eu sempre estou com a calcinha suja. Isso eu falo para as minhas pacientes. Nem toda secreção é doença. Secreção também é lubrificação, também é proteção do nosso sistema íntimo, né? Da nossa vagina. Ela produz aquele muco para não ir infecção lá para cima, né? Então, assim, eu falo para as pacientes que toda mulher suja a calcinha, mas ninguém fica contando uma para outra, né? Então, assim, se não é um corrimento que dói, que coça, tem um mau cheiro, provavelmente é um corrimento fisiológico, né? Um coloração também, assim. Coloração também, assim. Também, durante todo o ciclo menstrual, a coloração do corrimento, ele muda, né? Por exemplo, quando você está ovulando, é uma secreção que parece uma clara de ovo, bem fininha, assim, bem pegajosa. Quando está perto de menstruar, daí ela já é mais amarelada, mais espessa. Mas assim, se não tem um cheiro forte, porque a cor é meio difícil para paciente saber, assim, sabe? Então, se não tem um cheiro forte, não dói na relação, não tem uma coceira, provavelmente é normal. Então, assim, mas se você está sendo incomodada muito, vá à consulta. Checar, né? Consulta médica, não chegar na farmácia, né? E para a gente realmente passar por uma avaliação para não fazer uso de medicação indevido. Isso é ótimo dizer, porque aqui no Brasil existe um costume que lá fora nós não vivemos, que é a pessoa está sentindo algo e vai direto à farmácia procurar um remédio. O costume é ir ao médico, saber o que está se passando com a gente. E aí você vai na farmácia, é claro que eles querem vender, né? Até mesmo algo que não vai fazer diferença, mas eles vão vender. Ou não. Porque assim, você ir direto na farmácia, você está tratando o sintoma. Você não está tratando a raiz do problema. Então, você está escondendo o problema. Tá mascarando, né? Mascarando, E aí, mais tarde, pode se tornar em algo pior. Exatamente. Então, essa automedicação é um problema dos brasileiros.
É normal sentir dor na hora da relação sexual? Não é normal, tá? Então, assim, dor na relação, principalmente quando tem no comecinho, né? Quando tá entrando, pode ser uma infecção vaginal. E quando bate lá no fundo, pode ser alguma doença dentro da barriga, como, por exemplo, endometriose, né? Mas ainda tem outras disfunções ali do assoalho pélvico, né? Que às vezes a paciente passou por algum trauma, que daí ela não relaxa. Ou então que ela tem alguma atrofia vaginal, que daí é em relação à menopausa. Então, assim, dor na relação sexual não é normal. E até mesmo essa da questão da menopausa, há solução, né? Há como ela lubrificar para que não venha sentir essa... Porque assim, ó, a menopausa é a queda do hormônio feminino, que é o estrogênio, né? Então, essa queda, ela causa um ressecamento vaginal, diminui o libido, o paciente fica mais... Tem aquele famoso calorão, né? Então, dá para... Hoje em dia, a gente tem medicação que ajuda em relação à lubrificação. E a gente também tem laser, né? Que às vezes só com a medicação, ou a paciente não pode usar medicação, que, por exemplo, teve um câncer de mama, daí não dá para usar o estrogênio, né? Sim. Então, aí tem o laser que ajuda a melhorar. Laser? Como é que o laser vai ajudar ali? Vai ser no local? Acredite, é um laser local que a gente faz, tá? Que ajuda na mucosa da vagina ficar mais forte e que aí não fica tão desconfortável na hora da relação, até para a paciente se limpar. Então, essa questão de menopausa é um peso para algumas mulheres, né? Nós sabemos que é uma fase natural de toda mulher passar, não tem saída, não tem como você correr fora, não. É um caminho já traçado. Mas eu acredito que além do peso da falta dos hormônios, existe muita coisa na mente, né? Psicológica. Sim, porque assim, ó, a menopausa é uma fase de transição natural da vida da mulher, né? Então, ela ocorre ali por volta dos 50 anos, né? A menopausa, a gente caracteriza que é 1 ano sem menstruar. Mas não é apenas a menstruação. Tem todos aqueles sintomas de que a paciente tem dificuldade para dormir por causa até do calorão, né? Que é um calor que aqui da cabeça, que se abana, não melhora. Irritabilidade tem também. E também por causa daquela fase da vida, a mulher está passando por muitas transformações, né? Então, aquela de objeto sexual para tá envelhecendo, tá tendo transformações, né? E às vezes a vida toda dela, ela ficou ao redor dos filhos, e aquela fase que o filho tá saindo de casa. Bem ocupada, né? Sempre tudo em função dos filhos. E agora, com 50 anos, em diante... Foi pra faculdade, está em outra cidade. Aí ela volta para ela. Já tem namorada, já está tendo a sua vida. Exatamente. Ou casou, saiu. Então, é a síndrome do ninho vazio. Exatamente. Daí ela tem que voltar os olhos para ela, ver... Sou eu tenho que gostar de mim. E às vezes até deixou o relacionamento com o marido para depois. Priorizou os filhos, né? E agora tem que voltar. Agora tem que acordar. Exatamente. E correr atrás. Exatamente. Mas assim, tudo assim, a gente tem ajuda, né? Tem ajuda médica, tem ajuda até psicológica, grupos, né, que podem te ajudar a você vencer essa fase difícil, né? Com certeza, Deus também pode te ajudar muito, assim, mas sempre procure ajuda, não fique sofrendo sozinho. E existe também a reposição hormonal para aquelas que estiverem prontas a passarem, né? Porque ajuda também, né? Com certeza. O natural é realmente os hormônios decaírem, né? Mas a gente tem uma janela de oportunidade que a gente fala que até 5 anos pós você ter entrado na menopausa. Essa janela de oportunidade, a gente consegue fazer uma reposição hormonal para que a paciente tenha mais benefícios, né? Então, assim, a pele continuar a ficar com mais colágeno, lá embaixo, na vagina, ficar com mais elasticidade, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente troca músculo por gordura, né? Então, assim, a gente conseguindo manter um pouco mais com essa reposição hormonal, né? Então, a mulher consegue ter
mais expectativa de vida, mais qualidade, prevenir contra a osteoporose. Mas assim, você tem que procurar um médico, passar por uma avaliação, ver o seu histórico familiar para ver se a reposição hormonal encaixa no seu perfil. Como faço o autoexame nos seios? Então, o autoexame até não é mais indicado. Por quê? Porque tem muitas pacientes que acham que a nossa mama, principalmente quando a gente tá no período fértil, né? Ela é caroquenta. Vai ter nódulo, tá? Então, assim, antes que apareça um nódulo maligno, um câncer, no ultrassom, você já pegou muito antes de ser palpável para você, né? E assim, a sua mão, ela não é treinada como a mão do médico, né? Então, tem nódulos e nódulos. Tem nódulos que a gente tem características malignas, né? Que é aquele nódulo mais rígido, que você não consegue delimitar o formato dele. E tem nódulos que parece que é gigantesco, mas ele é móvel, você sabe onde começa, onde termina, e ele é cíclico. Então, assim, o ideal é que, assim, anualmente faça ultrassom de mamas. Se você tem mais do que 50 anos, aí faça mamografia a cada 2 anos. Quando aparece um nódulo alterado, daí a gente faz o segmento certinho, né? Então, agora você vai ter que fazer a cada 6 meses o exame, mas tem que... E até mesmo não esperar, não, mas na minha família não tem ninguém que teve câncer. Não. Porque tem pessoas que até mesmo sem ter nenhum... Às vezes você pode ser a primeira pessoa. Pois é. Então é necessário seguir esse ritual, vamos dizer assim, de ir e fazer a mamografia, quem tem 50 ou mais. Isso. De 2 em 2 anos? A cada 2 anos. Então, assim, o Ministério da Saúde fala que é a partir de 50 anos. A Sociedade de Mastologia, a partir de 40 anos. Mas, por exemplo, se você tem um caso de câncer, minha mãe, principalmente do lado materno, tá? Minha mãe teve câncer de mama aos 45 anos. Então, 10 anos antes do que ela teve, então a gente tem que começar a fazer o rastreio em você, porque você tem um fator de risco, né? Mas, população geral é a partir dos 40, 50 anos. Outra pergunta aqui. É normal perder xixi quando tosse, espirra ou dá risada? Tem tratamento? Não é normal, né? Então, assim, às vezes, o que pode acontecer? Paciente que tá com a bexiga... Se a sua bexiga tá muito cheia, aí você tá lá. Não, depois eu vou fazer xixi. Não, agora não posso. Isso é um mal que muitas de nós fica segurando, né? Então, assim, meninas, não prendam xixi. Mas, assim, não, minha bexiga não tá cheia, não tô sentindo que ela tá transbordando e eu tô perdendo xixi, não é normal. Tá? Com o passar da nossa vida, a gente vai perdendo colágeno, vai perdendo a sustentação ali do nosso períneo. Os músculos, né? Gestações, não importa se foi parto normal ou cesariana, isso também é um mito, né? Que acho que se você teve cesariana, você não vai ter problema mas depois. Carregou o peso do bebê, né? Exatamente. A sustentação ali foi a mesma coisa, né? Então, não é normal. Então, se você, por exemplo, quando espirra, tá perdendo xixi, tá na academia lá, carregando peso, perde xixi. Tem paciente que chega a usar absorvente para ir na academia. Não é normal isso. Passando por uma avaliação, um exame chamado urodinâmica, né? Aí a gente pode fazer uma fisioterapia pélvica, vai com uma fisioterapeuta, que ela ensina a fazer exercícios lá embaixo, que do mesmo jeito a gente precisa trabalhar o músculo do braço para ele ficar firminho. Lá embaixo a gente também precisa trabalhar, né? Que tem músculo ali, né? Então, se está acontecendo isso com você, procure... Algo não está certo, não né? Tá certo. Não é normal. E a gente vê também que muitas mulheres, doutora, tem muito incidentemente a infecção urinária, né? Isso não é também uma coisa normal, né? Mulher, pela uretra, a nossa uretra, que é o caninho do xixi, né? Ela é menor que o homem, né? Então, assim, ali na hora que a gente faz a nossa higiene, ou até na relação sexual, a bactéria que, por exemplo, está no ânus, está na vagina, ela pode ir lá para a uretra e subir para a bexiga. Daí você tem o sintoma, que é ardência urinária, xixi com cheiro mais forte. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Será que aquele conselho que eu já ouvi lá atrás, todas as vezes que você tiver relação sexual, faça xixi depois? É verdade. É bom, verdade. Né? Então, assim, teve relação sexual,
vai lá no banheiro, Urinar. faz xixizinho e faça a sua higiene. Não faça ducha íntima. Isso não, tá? Tomar banho normal. Porque ao invés de tirar, tá empurrando para dentro. Exatamente. E tá também tirando as bactérias boas também, né? Então, assim, depois de fazer xixi, depois de se ter relação, faça xixi. Sim. E também se tiver essa reincidência de infecção, tem que avaliar, né? Ah, não, sim, Tem que, se você tá tendo muito episódio que a gente fala que são 4 episódios em um ano, né? Então, assim, isso é recorrente. Então, é interessante você passar por consulta, usar antibiótico, a gente investigar qual bactéria que tem ali, se ela é sensível a qual tipo de antibiótico, que é pra gente tratar eliminar, a causa. né? É verdade que a vagina pode ficar frouxa? A senhora já falou sobre isso. Você já falou sobre isso, né? O que o médico está procurando quando faz o exame de toque? Procurando. Então, assim como o cardiologista precisa examinar o coração, a gente, ginecologista, a gente precisa ver a vagina, né? Então, assim, a vagina, lá no fundo, a gente consegue acessar o colo do útero, né? E lá no fundinho, a gente também consegue encostar, por exemplo, nos ovários. Então, assim, o exame especular, que é aquele patinho que a gente olha, a gente vai olhar diretamente o colo uterino, para ver se tem alguma secreção vindo lá de fora, a característica daquele colo, se ele tá com alguma lesão, alguma feridinha. O preventivo é que a gente coloca uma pazinha ali, a gente pega realmente a secreção e matéria do colo, células do colo para ir para o estudo, para a gente prevenir contra HPV, câncer de colo de útero, né? É um câncer que a gente consegue prevenir, que a gente consegue descobrir. Tem matado, né? Muito as mulheres, né? Ainda, infelizmente, assim. E hoje tem vacina da HPV. Isso. Né? Então... E até a próxima pergunta fala sobre essa vacina. Como posso me prevenir do HPV e quais os possíveis desdobramentos dessa doença, se caso a pessoa tiver o vírus? Então, assim, o vírus do HPV, ele é uma doença sexualmente transmissível, né? Ela é pega através da relação sexual desprotegida, né? Então, assim, tem que ter relação sexual protegida, né? Mas assim, hoje em dia a gente tem a vacina do HPV, que pega as principais cepas que vão causar o câncer de colo de útero. E que são as meninas que já podem tomar, né? Que eu lembro meninos. Meninas e meninos. 14, 12 anos? Isso, eu lembro então, que minha filha tomou. Isso, na unidade de saúde, essa faixa etária consegue fazer gratuitamente. Mas assim, eu já passei da faixa etária, da idade para fazer a vacina. No particular, você consegue fazer. Então, assim, eu indico para as minhas pacientes, principalmente as que nunca tiveram relação e também as que já tiveram relação, né? Para sempre ir fazendo a vacina do HPV. Então, para prevenir, a melhor coisa é a vacina e o sexo relação protegida e hábitos de vida saudáveis também, que ajuda a melhorar a sua imunidade ali embaixo. A próxima pergunta era sobre a mamografia, mas você já falou. Então, como a gente já tem que terminar a nossa conversa, eu gostaria que você se dirigisse às mulheres que estão assistindo, ou até mesmo os homens, porque eles podem também auxiliar as suas esposas e incentivá-las a procurar a ginecologista ou o ginecologista. Por favor, uma mensagem que é necessária que toda mulher ouça. Tá bom. Então, assim, o que eu queria falar, né, para as mulheres é se valorizarem, né? Então, assim, que a gente vê no consultório muitas pacientes que estão em um relacionamento abusivo, né? Que elas não têm voz nesse relacionamento. Então, assim, para elas procurarem informação, né? Procurarem ajuda, que às vezes eu já estive em um relacionamento abusivo, né? Mas na hora você não vê, você não acha que não, é dele. Nem percebe que você está passando por aquilo, né? Então, assim, escute seus pais, eles querem o melhor para você. Escuta os seus amigos, se são amigos bons, né? Eles querem o melhor para você procurar ajuda, né? Então, assim, se cuide, se ame em primeiro lugar. E até mesmo, doutora, nessa questão de relacionamento abusivo, às vezes, sexualmente falando, eles vão além. A mulher não quer
algo e eles obrigam, né? Isso é muito nocivo. O relacionamento abusivo não é só a pessoa levantar a voz para você, isso, agressividade, partir para briga. Às vezes são atitudes, são jeitos que a pessoa fala, que faz você se sentir para baixo, que você nunca é boa o suficiente, que você que a pessoa é muito boa para você, que você é ali. Então, assim, se você se cuidar, se amar, se conhecer, não tem como você fazer uma outra pessoa feliz se você não é feliz. Então, a mensagem que eu queria passar é que se valorize, se ame, se cuide, sempre procure ajuda, que sempre vai ter alguém querendo estender a mão. Muito obrigada. Obrigada, pela sua participação. Tenho a certeza que ajudou a muitas mulheres. Amém. E você que esteve conosco, espero que você tenha aproveitado. E fica aí a mensagem: ame-se, cuide-se e valorize-se. Tchau, tchau.